Olá, bom dia. Sexta-feira, dia da nossa conversa de consultório. Semana passada nós começamos a conversar um pouco sobre relação médico-paciente, como fazemos a escolha do médico e tivemos várias manifestações que eu estou catalogando e eu queria adiantar um pouquinho mais esse assunto hoje para no final a gente fazer o encerramento daqui a umas 2 semanas e trazer alguma coisa à discussão sobre a segunda opinião médica. É um assunto que às vezes constrange o médico, mas principalmente um médico menos experiente, constrange o paciente, que às vezes tem dificuldade em criar uma situação de inimizade ou conflito com o seu médico. E essa questão da segunda opinião é muito importante, né? Porque a pessoa está decidindo, na verdade, sobre a vida dela, né? Tem uma brincadeirinha aí recente, né, que quase todos conhecem, mas em tempos modernos, né, a história da pessoa que se autodiagnosticou através do Google, né, e depois achou que a coisa não estava indo muito bem. E resolveu então procurar um médico, e contando que tinha feito o diagnóstico dele próprio no Google e que queria a segunda opinião do médico, né? Ao que o médico respondeu: bem, se sua primeira opinião foi do Google, eu sugiro que a sua segunda opinião seja não com o médico, mas através do Yahoo, né? Então, brincadeiras à parte, em tempos modernos até isso passou a fazer interferência. Por questão de tempo, eu vou dividir a questão da segunda opinião nos quadros das doenças agudas, que nós vamos abordar hoje, e nos quadros das doenças crônicas, enquanto a relação médico-paciente já é uma relação mais prolongada e, portanto, essas coisas às vezes são um pouco mais difíceis. Nos eventos agudos é muito mais tranquilo, né? Uma pessoa tem uma indicação, por exemplo, numa cirurgia ortopédica ou cardíaca, então ela vai a um médico, se ela se sentir segura, ela vai a outro médico, se ainda não se convenceu, vai ao terceiro médico. Como ela não tem ainda nenhuma relação definida com o médico e o médico também não tem nenhuma relação ainda com esse paciente, não se cria nenhuma mágoa, né, entre as pessoas envolvidas. Nessas situações, eu apenas trago como sugestão de que, antes de ir a 1, 2, 3 médicos, que se faça uma análise criteriosa de quem são os profissionais que você vai procurar, né? Porque a segunda opinião é muito importante, desde que quem esteja dando a segunda opinião venha de profissional que tenha o mesmo nível de conhecimento, de experiência do que o primeiro, porque senão você estará comparando opiniões de pessoas que não têm o mesmo nível e a mesma capacidade de enxergar o seu problema, né? Então, nessas situações, o que eu sugiro é que ouçam mesmo 1, 2, 3 opiniões até que se convençam, mas que os profissionais indicados para dar essas opiniões o sejam através de pessoas das suas referências. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia urológica, né? Você pode conversar com o seu cardiologista e falar: olha, eu queria ouvir 2, 3 opiniões, né? Para que você tenha certeza que as pessoas que você vai procurar provavelmente poderão concordar ou não concordar, mas que são pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento e que qualquer um que você escolher, porque aí, além do conhecimento, vai entrar a empatia, questão financeira, questão de hospital onde a pessoa opera, vários fatores acessórios vão aparecer. Mas o mais importante deles é que, que qualquer um que você tenha feito a opção, que você tenha certeza que é um profissional capacitado, tá certo? Então, até para um evento de curta duração como a cirurgia, a equidade das pessoas que vão participar dessa decisão é muito importante. Porque se você tem uma opinião de uma pessoa competente e você vai para uma pessoa que não tem a mesma competência e que dá uma segunda opinião, você não pode comparar, obviamente, uma coisa com a outra. Tá certo? Semana que vem, aí nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque aí nós vamos falar sobre a segunda opinião das doenças crônicas, aquela situação que a relação médico-paciente já é 10, 15, 20 anos, e que essa questão, então, ela assume, assim, uma dificuldade maior, né, dessas decisões. Apenas para adiantar, dizer isso, né, que todos nós médicos sabemos que a nossa clínica, ela se renova, e você tem uma perda de clientes da ordem de em torno de 10%, né? Então, para o médico, né, ele saber que alguns pacientes, por motivos que nós vamos discutir semana que vem, resolveram mudar a sua assistência, isso é perfeitamente compreensível pelo médico.
Lógico, depende de fatores do médico, depende do paciente, é isso que nós vamos discutir semana que vem, mas apenas para fazer essa introdução, né, de que isso que parece um bicho de 7 cabeças não tem nada de 7 cabeças. É uma questão apenas de se ser claro, de ser leal, como nós vamos falar na sexta que vem. Grande abraço, muita saúde para todo mundo. Até lá.